César Leal, Walter. Neste vídeo vamos falar sobre quadrinhos europeus. Vamos lá. Esse eu preciso ir lá e cá porque vamos falar agora. Já foram explorados até não querer mais. Até porque o nome dele não são Smurfs. Ah, não? Não, são Aí os você- Strumpfs. Aí você já tá me dando uma novidade. Que São eu não tenho- Strumpfs. 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 Desisto. Cadê? Onde é que você conseguiu isso? Essa informação? Não, Você a tem informação alguma eu tenho. Eu não tenho nenhuma edição aqui com eles com o nome de Strumpfs, sim, tá? eu queria Mas ver. eles já saíram aqui com esse nome, pela editora VEC. Eles saíram como os Strumpfs, só que não tinha um E na frente, eles botaram um S mudo. Também não me pergunte por quê. Agora deixa eu te perguntar. Lá eles são Smurfs ou Strumps ainda? Ainda são Strumpfs. Apesar de que se você falar Smurfs, eu acho que todo mundo sabe Talvez do que seja se uma trata. adaptação para você poder vocalizar o nome. É, pra vocalizar. O Smurfs nasceu quando eles entraram nos Estados Unidos. Entendi. E aí a Hanna-Barbera começou a fazer aquele desenho e os primeiros eram baseados nos primeiros álbuns. Então assim, vamos tentar Vamos suavizar esse suavizar. nome. Eu acho que até que hoje em dia, se você chegar lá e falar em Smurfs, eles sabem do que você tá falando. Talvez até eles usem até esse... Mas assim, Ele é um quadrinho ele também é franco-belga? franco-belga. Tá. Tá? Quem criou ele Os foi... franceses são os bombadores do quadrinho lá na Não, Europa. apesar de que é belga, né? Franco-belga por causa da língua, mas Tá. os Smurfs, tanto os Smurfs quanto o Tintin, eles são belgas mesmo. Tá. O criador é belga, tá? Então a coisa é mais por esse lado. O Spirou também, se eu não me engano, também. A gente fala franco-belga pela identidade de linguagem, Tá. né? Mas assim, se você virar para um belga e dizer que ele é francês... Vai tomar porrada no meio da... É a piada recorrente nas histórias do Monsieur Poirot, da Agatha Christie, né? Os Smurfs foram criados em 1958 por Peio. E tem uma história engraçada. Eles estavam numa mesa, vários quadrinistas, e o Peio foi pedir o saleiro, e foi pedir exatamente ao Franquin, que era o criador, que estava, né, trabalhando com o Spirou, estava ali na mesa também, o criador do Marsupilame. E ele me dê aí, e sabe quando a gente esquece o nome de uma coisa, exatamente quando a gente vai falar ela, né? sim. né? O cara esqueceu o Me saleiro. dê aí esse Strumpf aí. Aí o Franquinho, então, Strumpfei aí, então, sua comida. E foi aí que deu o nome. estalo do nome. Ele estava desenvolvendo os personagens, deu o estalo do nome. E aquela coisa de que a gente não vê tanto isso nos desenhos originais da Hanna-Barbera, os primeiros, mas assim, se você lê o quadrinho, você vê porque todos os verbos deles são Strumpfs, ou no caso Smurfs, né? Ah, Smurfei isso pra mim. Entendi. Ah, vamos smurfar até ali. Eles usam isso e veio exatamente dessa coisa do cara não lembrar do nome do... Entendi. Sim, os Smurfs, eles são muito conhecidos também lá. Mas apesar de que a gente tem uma visão, e nem todo mundo sabe que é um quadrinho europeu, né? Eu fiz até a brincadeira do negócio, né? Porque assim, a gente não tem consciência de que às vezes a gente pensa que ele é uma coisa criada nos Estados Unidos. Né? Porque o desenho fez muito sucesso, teve várias filmes temporadas, também, e né? filmes 2 e ou tudo. 3. E com o tempo, com o andamento do desenho, eles foram se distanciando mais dos quadrinhos, né, original. E o próprio Peio, depois que faleceu, o filho dele, ele continuou a coisa, né? E alguns personagens meio que mudou um pouco a dinâmica, né? Foi criando um bebê Smurf, mais meninas, né? Eu achei muito interessante a ideia, eu não sei o quanto isso na verdade está sendo absorvido nos quadrinhos hoje em dia, de que esse último filme que teve, que não foi um filme de pessoas reais, foi um filme em animação. Você vai dar um spoiler pra quem não assistiu. Aviso logo pra não... Vou dar um spoiler pra quem não assistiu, mas assim, o filme já tem 2, 3 anos que... Mas não interessa, alguém pode criar o interesse agora. Spoiler. Spoiler, No então vamos lá. final aparece o quê? Diga aí. Eles descobrem uma outra vila, Que é só de... que é só de meninas. Pronto, aí Né? E tem, resolveu o inclusive, problema. uma mamãe Smurf lá também, né? Então assim, eu achei muito interessante porque ele foi criado originalmente, ele serviu muito bem, mas eu acho que hoje em dia a dinâmica de não ter meninas, você não colocar uma visão feminina só com a Smurfette, até a piada prática, né? Aquela piada a exaustão, poxa, uma única mulher numa vila cheia de homem, né? Já foi tema, inclusive, de histórias dentro tanto do desenho quanto dos quadrinhos, né? Mas assim, não é prático, você vai ter uma guerra civil ali dentro de Smurfs. Não sei se isso foi usado nos quadrinhos e se eles estão agora, de repente, tendo
essa junção Você de... fala essa ideia do filme se está sendo usada no juntar, quadrinho, né, as duas tribos, atual. eu acho que é uma coisa interessante. Cria uma nova dinâmica e, claro, se você quiser ler as histórias dos Smurfs, tem 350, 60 álbuns anteriores. Mas você também não sabe se estão absorvendo não isso. Não sei se estão absorvendo isso. Eu acho que seria interessante. Tá? Para dar uma renovada. Dar uma renovada. Você bem ou mal, 1958, você tem personagens aí, eu acho que, claro que você não tem essa coisa de você estar... né, mês a mês, né, mas até uma curiosidade, os Smurfs começaram como um quadrinho japonês, né, são algumas páginas, né, uma revista semanal, mensal, quinzenal, umas páginas e com o tempo são compiladas num álbum, certo, né? entendi. Eles foram criados dentro da revista Spirou, então assim, tudo é meio, digamos... Tem uma relação, né? Eles têm um parentesco muito forte. Uma curiosidade interessante, assim, na verdade duas. Primeiro que aquela série original da Hanna-Barbera, os primeiros episódios foram bem próximos das histórias dos quadrinhos originais, e o próprio Peio participava como consultor, ele foi muito presente. Teve 227 episódios de desenhos dos Smurfs. Então, assim, é uma série bem longeva, né? Sim. Você tem bastante coisas, porque não é tão comum você ter série tão longa que ela, de repente, não seja quebrada, mude um nome, mude alguma coisa, você tenha, na verdade, duas coisas diferentes. Mas foram 227 episódios de Smurfs. E teve uma coisa interessante, que em 2008, os personagens fizeram 50 anos. Você estava morando lá na Bélgica, e de repente você acordava, e isso foi feito durante a noite, pessoas acordavam e, de repente, iam lá para pegar o seu ônibus e tinha um papai Smurf. Tinham vários Smurfzinhos no chão, numa fila do ônibus, esperando o ônibus. E você podia pegar e levar para casa. Eram bonequinhos. Né? Foi o marketing que fizeram. Botaram o Smurf na cidade. Dentro de xícaras de café, E assim, a cidade inteira foi tomada por Smurfs e tinha gente correndo de um lado para outro para conseguir... Eu quero o meu! Eu tenho para mim, e eu gosto de pensar nisso, que de repente assim, as pessoas corriam de um lado para outro para ter um Papai Smurf, não sei, mas eu não acredito eu não acredito que ninguém saiu ali com um trator para pegar 50 para botar dentro do saco para só ter, mas porque é Bélgica, né? Bélgica. Então assim, eu parto do pressuposto de que cada um pegou umzinho, dois, três, mas porque você sabe que possivelmente, aqui no Brasil, se eles começassem 5 horas da manhã, se começasse às 6h30 da manhã, você não tinha mais nenhum Smurf em lugar nenhum. E no Mercado Livre tava 1 milhão de anúncios a R$300 cada boneco. Agora vamos para outra área, né? Estamos muito aqui em cima da Bélgica, né? Vamos para outra. Pra falar a verdade, só rolou isso. Eu tô achando que só tem quadrinho lá. Mas não é só quadrinho lá. Não, mas apesar de que eles são creme de la creme, né? Eu acho... Vamos para um outro que eu não sei se você conhece, que é Mortadelo e Salaminho. Conheço os personagens. Não, digamos, tenho leituras dele, mas o personagem eles saíram aqui muito tempo também em álbuns e pela RGE. São 2 agentes secretos. Um que... completamente inúteis, na verdade. Toda a construção da agência deles, né? A TIA, lembrando da CIA, é inútil porque não são efetivamente. E o próprio Mortadelo e Salaminho, é um cara meio careca, sem nenhuma capacidade de nada a não ser se lascar, porque ele apanha. E um outro que tem o mesmo, que é completamente careca, que tem a mesma pegada, mas assim, ele tem uma capacidade de se disfarçar de qualquer coisa. Rapidamente, do nada, e normalmente de uma forma inútil, porque não adianta absolutamente nada. E assim, ele muda de tamanho, né? Eles conseguem resolver alguma coisa? As coisas se resolvem mais por uma questão de circunstâncias do que propriamente... Na inércia do que pela ação deles. E assim, o criador, ele nem deveria esquecer, tá? Francisco Ibanez nem é um nome tão estranho, mas que seja. Ele criou os personagens e... Também um outro que normalmente ele estava ali, ele aparece às vezes como um extra dentro de uma história, e ele também tem umas historinhas separadas, né? Às vezes você tem um álbum do Mortadelo e Salaminho e uma historinha pequena dele, né? Que se chama Miopinho. Esse é um baixinho com um bigode, um ternozinho muito bem alinhado, e um óculos desse tamanho, mesmo assim ele continua sem enxergar absolutamente nada. Mr. Magoo espanhol. As consequências do que ele cego faz é pior do que a do Mr. Magoo, sabe? As pessoas... Ele causa acidentes porque ele tá atravessando no lugar errado, ele causa... uma catástrofe. São catástrofes de um ponto maior do que o Mr. Magoo, que na verdade tudo acontece, né? De uma forma. Agora, o Mortadelo e Salaminho, eles também saem até hoje na Europa. A gente aqui não tem esse material. Há exemplo do Tintin, a gente ainda vê uma outra coisa, o Asterix, a gente ainda tem uma certa
frequência. O Spirou estava esquecido, né? César andou lembrando, né? Trazendo pra gente aí, mas o Mortadela Salaminha acho que tem muito tempo que a gente não vê, inclusive o último álbum que eles tiveram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A gente não tem esse material. É uma coisa meio assim. De novo, a Mortadela Salaminha, eu lia muito quando era moleque, pelas edições da RGE. Não é dentro da minha área de assim, dizer assim, poxa, é um dos meus quadrinhos preferidos europeus, não é. É o Spirou, é o Asterix. Mas assim, eu acho que tem um certo espaço aqui. Até porque você se trata de um material que tem muita coisa. E é comédia pura, né? E é comédia pura. Eu acho que teria um espaço, né? Ou se você lançar em uma forma de álbum, você de repente fazer uma coisa mais acessível, eu não sei. Durante muitos anos eles viveram em edições formatinho pela RGE. A gente vive numa ditadura de super-heróis, mas essa meio difícil você tem pra gente. alguma na sua... Não, especificamente Mortadela e Salaminha foi uma das baixas da minha coleção. Naquelas quando eu era moleque, né? Quando eu vim de Ilhéus pra cá, eu morei um tempo no interior, e assim, aquela coisa, não dá pra você levar o que você tem aí. Escolha alguma Corte. coisa. E eu, na época, eu tava começando a colecionar muitos super-heróis, e eu realmente dei preferência ao meu material de super-heróis, e o resto todo foi limado, de um modo geral, da coisa Disney que eu tinha, de perna longa, não sei o que, isso tudo foi limado. O Mortadela e Salaminha foi junto, eu consegui salvar as Asterix que eu tinha, mas o resto foi limado. Hoje em dia eu não tenho nenhum material. Desculpe te lembrar dessa dor. Não, mas tem umas histórias, é um programa, na verdade, que a gente também está para fazer, né? Umas histórias de colecionadores, que essa coisa de eu ter me desfeito de muita coisa, tem uma história bem interessante sobre isso, né? Mas assim, até porque é um programa que eu gostaria muito de fazer com o Quadrilátero Perdido, né? Porque tem muitas histórias que tem a presença dele, seria interessante. Isso é história para uma outra hora, mas eu digo a você que algum material que eu me desfiz, ele voltou para mim, tá? Tá. Mortadela e Salaminha não, mas algum material ele voltou para mim de forma indireta. Que foi meu mesmo, e de forma indireta. Deixa pra contar depois como é que aconteceu esse milagre. Vamos falar sobre Asterix. Ele foi criado por Goscinny, com desenhos de Uderzo, e assim, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas dos quadrinhos Asterix. Asterix, ele consegue ser um quadrinho extremamente divertido, ser um quadrinho que o adulto percebe piadas que a criança não percebe, mas a criança lê sem ser afrontada com nada. Sim. Lembra um pouco a pegada Pixar, né? Sim. E o Asterix, ele tem uma vantagem do seguinte: você sabe que tem discrepâncias históricas horríveis. Mas ele não faz questão de ser fiel à história, mas só os conflitos. Mas né? tem muita coisa histórica aí que tem um viés de te dar uma base.